Deseja mais dinheiro? Pare de reclamar das segundas-feiras. Pare de dizer que dinheiro não traz felicidade. Essa frase é a desculpa favorita de quem nunca conheceu a liberdade financeira. O que você fala, você reforça. O que você pensa, você planta. E o que você repete, você colhe. Por isso, todas as manhãs antes de levantar da cama, eu parava e dizia em voz alta: sou próspero, atraio oportunidades, mereço abundância. E repetia até acreditar, mesmo quando tudo indicava o contrário. Você acha que Steve Jobs teria transformado o mundo se tivesse aceitado o paradigma de que, sem diploma, ninguém o ouviria? Ele quebrou o paradigma e mudou sua vida. Agora pergunto: quando será sua vez? Vou desafiá-lo agora mesmo. Pegue um caderno e descreva como seria sua vida sem essas vozes limitadoras. Escreva como se não existissem desculpas. Leia isso todas as manhãs por 21 dias. Observe como seu paradigma antigo protestará. Tentará distraí-lo. Dirá que é bobagem. Sorria. É sinal de que você finalmente está no comando. Fui bombeiro, faxineiro, quebrei o polegar em uma serra, fiz $1 milhão sem diploma. Apenas porque entendi. O paradigma não mais me controla. E se eu conseguir, você também consegue. Sei exatamente o que é acordar no meio da noite, suando frio, pensando: e se eu perder tudo? E se eu tentar algo novo e falhar diante de todos? Esse é o medo. O medo silencioso, insidioso, que se disfarça de conselheiro, mas é um carcereiro. Ele não precisa gritar, apenas sussurrar: fique onde está, é mais seguro. E você obedece. Experimentei isso na pele. Quando pensei em deixar meu emprego estável de bombeiro, tremia por dentro. Minha mente gritava: Bob, você tem família, contas a pagar, você é louco. E eu me sentava sozinho, olhando para meu uniforme, imaginando quantos homens dariam tudo por aquele emprego seguro que eu estava prestes a abandonar. Esse medo me paralisou inúmeras vezes. E cada vez que quase desistia, eu me lembrava de algo. Ignorância alimenta o medo. Já percebeu que aquilo que mais tememos quase sempre é aquilo que menos entendemos? A pessoa teme investir, mas nunca leu um livro de finanças. Teme falar em público, mas nunca treinou. Teme empreender, mas nunca fez um plano. O medo se alimenta do desconhecido, e quanto mais ignoramos, mais ele cresce. Gosto de explicar isso simplesmente. Imagine que sua mente é uma fábrica. Quando não entende algo, a fábrica produz preocupação. E essa preocupação, quando alimentada, vira medo. E o medo, se não resolvido, se transforma em ansiedade. E quando reprimimos essa ansiedade por muito tempo, vira depressão. É um ciclo vicioso, mas fácil de entender. Ignorância gera preocupação. Preocupação vira medo. Medo vira ansiedade. Ansiedade vira doença. E sabe o que é pior? A maioria procura um remédio, mas não busca o entendimento que resolve a raiz do problema. Falo com tanta convicção porque vivi isso. Cheguei a ter problemas de saúde por causa do medo. Meu estômago doía constantemente, tinha dores de cabeça e nenhum analgésico resolvia. Foi quando entendi que não precisava lutar contra o medo. Eu precisava compreendê-lo. E assim que o compreendi, ele perdeu sua força. Sabia que mais de 70% das pessoas relatam ansiedade financeira todo mês? Não é invenção minha, são dados de pesquisa. E por que isso acontece? Porque a maioria acredita que o dinheiro é escasso, que não é para elas, que a economia está ruim. Isso é o medo disfarçado de desculpa. Uma pergunta que sempre faço a quem busca meu conselho: você teme tentar ou teme falhar? Pense bem, são coisas diferentes. Tentar é ação, falhar é resultado. Você só controla uma coisa: a ação. O resto é aprendizado. Lembro de um dia, sentado numa sala minúscula, contando as moedas que tinha para pagar uma conta de luz atrasada.
O medo era tão intenso que minhas mãos tremiam, mas naquele instante fiz uma escolha. Em vez de perguntar, e se der errado? Perguntei, o que preciso entender para fazer dar certo? Essa pergunta mudou tudo. Não quero que você elimine o medo completamente. O medo tem utilidade. Ele impede que você salte de um penhasco sem paraquedas. É um alerta. O que você precisa é domar esse medo, torná-lo seu aliado. E isso só acontece com conhecimento. Quando entendi o funcionamento da mente, consciente, subconsciente, paradigma, aprendi a perceber o medo antes que ele se tornasse um monstro. Por exemplo, hoje vejo muitas pessoas dizendo ter medo de investir, mas continuam gastando no cartão de crédito como se não houvesse amanhã. Isso não é medo de perder dinheiro, é falta de disciplina e conhecimento. Quem entende o funcionamento das finanças, quem estuda, quem planeja, não teme investir, porque sabe como o dinheiro trabalha a seu favor. Quer um exercício? Faça agora. Identifique seu maior medo. Escreva numa folha. Depois, escreva tudo o que você não entende sobre esse medo. Garanto, quanto mais você entender, menor ele ficará. E se ainda restar um pouco de medo, vá em frente. Fui com medo inúmeras vezes. E no fim, ele nunca era tão grande quanto parecia na minha cabeça. Não caia na armadilha de se anestesiar com distrações ou remédios que apenas mascaram os sintomas. Enfrente o medo na raiz. Ele só é grande porque sua ignorância é maior. Substitua a ignorância por compreensão e veja o medo diminuir. Larguei o uniforme, peguei meu kit de limpeza, bati de porta em porta. Não havia nada de especial em mim. Apenas tinha um medo enorme e uma determinação ainda maior de não ser seu escravo. Eu fiz isso e lhe digo, do fundo do meu coração, se eu venci o medo, você também pode. A única pergunta é, quando você decidirá? A repetição é o segredo mais simples e, ao mesmo tempo, o mais ignorado por quem sonha em mudar de vida. E vou lhe mostrar por que isso funciona tão poderosamente. Veja, tudo o que você faz automaticamente hoje, desde amarrar o cadarço até reclamar da segunda-feira, você faz porque repetiu isso tantas vezes que se tornou automático. É o que a maioria chama de hábito. Eu chamo de programa mental. O que poucos entendem é que esse mesmo mecanismo que faz você reclamar da vida sem perceber é o mesmo que pode levá-lo a prosperar sem esforço consciente. É tudo questão do que você escolhe repetir. Lembro bem quando isso ficou claro para mim. Ainda era iniciante, tentando entender por que eu voltava aos mesmos maus hábitos, mesmo depois de ler tantos livros. Então meu mentor me perguntou, Bob, quantas vezes você releu o mesmo parágrafo? Eu disse, uma vez, talvez duas. Ele sorriu e disse, então você ainda não leu nada. Aquilo doeu. Mas entendi. Uma ideia nova não se fixa no subconsciente na primeira ou segunda leitura. É preciso alimentar a mente com o mesmo pensamento, repetidamente, até que ela o aceite como verdade absoluta. E foi exatamente isso que fiz. Pegava o livro Pense e Enriqueça, abria na mesma página, lia a mesma frase dezenas de vezes. Andava pela casa falando comigo mesmo. Sou rico, sou próspero, sou capaz. Se alguém me visse naquela época, me chamaria de louco. Mas hoje quem é louco? Eu ou quem vive dizendo, não consigo, não mereço, não tenho sorte? Tudo no universo obedece a uma lei. Aquilo que você cultiva, cresce. Uma planta, uma dívida, uma crença. Repetição é regar o solo da sua mente. Você pode regar uma semente de escassez ou de prosperidade. A escolha é sua. Sei que muitos pensam, Bob, mas não tenho tempo para ficar repetindo afirmações. E eu pergunto, quanto tempo você perde repetindo que sua vida é difícil? Quantas horas por semana você gasta reforçando para si mesmo que não é bom o bastante? Repetição já existe em sua vida, mas na maioria dos casos está afundando você em vez de erguê-lo. Veja como isso se aplica hoje. Pense nas redes sociais.
Quantas vezes por dia você rola a tela? Quantas frases negativas você lê sem perceber sobre crise, desemprego, violência? Cada rolagem é uma repetição que alimenta medo, comparação, insegurança. Agora imagine usar esse mesmo tempo para repetir frases que constroem confiança, clareza, certeza. A diferença é enorme. Quer uma prova disso? Observe Michael Phelps, o maior nadador da história. Ele não treinava só o corpo, ele repetia mentalmente cada movimento, cada braçada, cada chegada à borda da piscina. Ele repetia a vitória na mente até tornar impossível para o corpo falhar. Isso não é mágica, é neurociência. O cérebro não diferencia repetição mental de realidade. Para ele, tudo é estímulo. E onde há estímulo repetido, nasce um hábito. Eu fiz isso com o dinheiro. Quando abri minha empresa de limpeza, repetia mentalmente: ganho $100 mil por ano. Isso era tão absurdo para quem ganhava 4 mil que eu mesmo ria. Mas continuei repetindo. E sabe o que aconteceu? Meu comportamento mudou antes do dinheiro chegar. Comecei a buscar clientes melhores, a cobrar mais, a me vestir melhor. O dinheiro foi apenas a consequência. Agora preste atenção. Você não verá mudanças na primeira repetição, nem na segunda, talvez nem na 10ª. É aqui que a maioria desiste. As pessoas querem plantar hoje e colher amanhã. Mas a mente humana não é micro-ondas. É uma horta. Quem tem paciência, colhe. Quem tem pressa, arranca a semente antes dela brotar. Então, se quer resultados, comece pequeno, mas faça direito. Escolha uma única afirmação poderosa. Pode ser algo como: sou digno de riqueza. Repita isso 100 vezes por dia em voz alta, como se fosse a verdade mais inquestionável do mundo. Faça isso por 30 dias sem falhar. Haverá dias em que sua mente zombará de você. Dirá: mentiroso, olhe para sua conta bancária. Ignore. Continue. Essa resistência é seu paradigma morrendo de fome. Fiz isso por anos, ainda faço. E farei até o último dia da minha vida. Porque sei que, sem repetição, meu paradigma antigo retorna. E não aceito mais viver como antes. Quero que você decida agora. O que plantará em sua mente? Padrões que o mantêm pequeno ou padrões que o fazem prosperar? Lembre-se, sucesso não é um evento, é uma rotina. E rotina nada mais é do que repetição disciplinada. Feche os olhos, respire fundo e imagine quem você seria daqui a um ano se decidisse repetir todos os dias a versão mais forte, mais rica, mais corajosa de si mesmo. A resposta não está no mundo, está na única coisa que você controla totalmente, o que você escolhe repetir. Comece hoje. Não pare nunca, e um dia você olhará para trás e rirá do quanto era pequeno seu antigo eu. Foi assim comigo. Será assim com você. Fé não é algo místico, inatingível ou restrito a quem passa horas orando por um milagre. Fé real é compreensão, é clareza sobre como as coisas funcionam. Descobri isso quando percebi que toda vez que confiava sem entender, falhava. Fé cega é como construir uma casa na areia. Basta o primeiro vento e tudo desaba. Mas a fé que nasce da compreensão é como lançar raízes numa rocha. Nada a arranca. Quando comecei a estudar o funcionamento da mente, entendi que medo e fé são irmãos gêmeos. Os dois exigem acreditar em algo invisível. A única diferença é o objeto da crença. O medo faz você acreditar no pior cenário. A fé o faz acreditar no melhor. E adivinhe, em 99% das vezes, o cenário real nunca é tão ruim quanto o medo pintou, mas também nunca é tão bom quanto poderia ser, porque você não teve fé suficiente para agir. Vivi isso claramente quando fui convidado para palestrar para executivos de uma grande empresa. Eu era apenas um homem com ideias, sem formação acadêmica. Sentei no carro e senti meu coração disparar. Naquele instante, podia alimentar o medo. Bob, você não é bom o bastante para falar para esses homens de terno.
ou podia usar minha compreensão. Bob, você estudou, sabe o que eles não sabem e eles vieram para ouvi-lo. Escolhi a segunda voz. Entrei na sala. A palestra foi um sucesso e dali surgiram contratos que me abriram as portas do mundo. Veja, fé não é ausência de dúvidas. Fé é agir apesar das dúvidas, porque você entende o mecanismo do jogo. É saber que se você plantar, colherá, mesmo que o tempo o teste. A ciência moderna já confirma isso. Estudos mostram que pessoas que acreditam genuinamente em seus objetivos liberam mais dopamina e serotonina, substâncias que mantêm o foco e reduzem o estresse. Fé consciente molda até o corpo físico. Enquanto isso, quem vive no medo gera cortisol em excesso, o hormônio do estresse, e com o tempo destrói o sistema imunológico. Não sou eu quem diz isso, são décadas de pesquisa. Você acha mesmo que vale a pena sustentar essa química negativa dentro de si apenas por estar preso a velhos paradigmas? Aprendi a alimentar a fé da forma mais simples. Prática diária. Enquanto muitos duvidam, eu afirmo, todo ser humano pode treinar fé como se treina um músculo. Quer provas? Olhe para Elon Musk. Você acha que ele teria lançado foguetes ao espaço se tivesse seguido a lógica dos críticos? Ele entendia o jogo. Tinha fé no que estudou, não no que o medo dizia. Resultado: fez história. Agora veja o oposto. Vi homens brilhantes, com ideias melhores que as de Musk, morrerem endividados, frustrados, cheios de arrependimentos, não por falta de inteligência, mas porque tinham medo demais e fé de menos. Fé é um motor. Mas não adianta ter motor se o tanque está vazio de compreensão. Por isso estudei todos os dias. Precisava entender de onde vinha meu medo, como minha mente funcionava, por que meu corpo respondia com suor frio e tremor quando eu ouvia a palavra fracasso. Quando entendi tudo isso, o medo não me parava mais. Ele vinha, mas eu olhava para ele e dizia: sei de onde você veio, sente-se no banco de trás, porque quem dirige sou eu. Você precisa fazer o mesmo. Todos os dias, reserve alguns minutos para revisar o que você quer, não o que você teme. Escreva, visualize, sinta. A fé precisa ser alimentada por imagens nítidas, palavras firmes e ação diária. Não basta desejar. É necessário visualizar na mente, repetir em voz alta e construir com as mãos. Vou dar um desafio. Por 30 dias, ao acordar, feche os olhos e imagine em detalhes como é sua vida ideal. Sinta o cheiro, ouça os sons, toque as texturas em sua imaginação. Depois, faça uma única ação, mesmo que pequena, que o aproxime dessa imagem. Faça isso todos os dias, sem falhar. Sabe o que acontecerá? Sua mente entenderá que aquilo não é sonho, é plano. E o medo não resiste a um plano executado com compreensão. Costumo dizer, fé sem ação é superstição, e ação sem fé é esforço vazio. Mas quando fé, compreensão e ação andam juntas, não existe crise, pandemia, desculpa capaz de pará-lo. Sou prova viva disso. E você? Será mais um que acredita no medo ou alguém que vive o poder de uma fé baseada em conhecimento? Escolha agora mesmo, porque cada segundo que passa é um investimento. Ou você investe no medo ou investe na fé. Fiz minha escolha e espero de todo o coração que você faça a sua. Reflita agora. Você realmente controla sua própria mente ou são hábitos arraigados, receios ocultos e convicções inabaláveis que ditam suas ações? Deixe-me dizer algo difícil de aceitar. Se você não programar sua mente, outros o farão. E acredite, isso ocorre diariamente, sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita pensar autonomamente, mas na verdade repete ideias antigas, crenças arraigadas, medos ancestrais, todos entrelaçados num padrão que chamo de paradigma. Trabalhei em fábricas, postos de gasolina, trocando pneus, lavando carros, qualquer coisa, apenas obedecia. O que eu não sabia é que obedecia a um paradigma miserável que sussurrava:
Você não vale muito, então não espere muito. Já parou para pensar quantos paradigmas regem sua vida agora mesmo? Por exemplo, quando alguém menciona ganhar muito dinheiro, qual sua reação imediata? Você duvida de si mesmo, não é? Esse paradigma faz você acordar sempre no mesmo instante, dirigir ao trabalho reclamando mentalmente da vida, gastar além de suas posses, prometer mudanças para a próxima semana e não cumprir nada. É irônico, se não fosse lamentável. Gabamo-nos de nossa racionalidade, mas agimos como autômatos programados para um lento fracasso. Eu próprio vivi assim por muito tempo, sem esperança, sem metas, sem a menor noção de que algo poderia mudar. Pensa, isso não é para mim, não tenho diploma, conexões, não nasci rico. Isso é o paradigma falando. E o pior, ele fala tão baixo que parece sua própria voz. Quando trabalhava como bombeiro, tinha um salário fixo, uniforme impecável, estabilidade. Ninguém deixava aquele emprego. Aposentava-se velho, cansado, mas seguro. Mas dentro de mim eu gritava, porque eu sabia que podia mais. O medo me prendia. Eu tremia só de pensar em pedir demissão. Até que um homem, Raymond Stanford, me entregou um livro, Pense e Enriqueça. Aquilo foi um choque. Li página após página e comecei a perceber. Não era o mundo lá fora que precisava mudar. Era eu, aqui dentro. A partir daquele dia, tomei a decisão mais insana da minha vida. Deixei o emprego de bombeiro para abrir uma empresa de limpeza. Limpeza! Sem experiência, sem plano de negócios, sem clientes. Sabe o que eu tinha? Uma mudança de paradigma. Eu passei a me ver como alguém capaz, não como alguém submisso. E quero que você reflita agora. Em que aspecto de sua vida você ainda é um bombeiro preso ao quartel? Talvez num emprego que detesta, num relacionamento estagnado, num bairro que despreza. Mas ainda assim, todos os dias, repete o mesmo ciclo, como se não houvesse escape. Você realmente nasceu para isso? O paradigma é uma prisão invisível. Ele não grita, sussurra, ele diz: fique quieto, não se arrisque, e se falhar? Melhor não tentar. E você obedece. Vou lhe contar algo que poucos admitem. A maioria prefere uma vida medíocre a enfrentar o desconforto de quebrar seu paradigma. Mas se você deseja mudar de verdade, precisa encarar isso de frente. Sabe por quê? Porque não é falta de determinação que o derruba. É o paradigma o puxando de volta para sua zona de conforto. E a única forma de romper isso é inserir novas informações em sua mente diariamente, até que essa nova ideia se fixe profundamente em seu subconsciente, tornando-se seu novo piloto automático. Eu sempre digo, você não precisa ser inteligente, precisa ser persistente. Não me tornei milionário por ser um gênio. Me tornei milionário porque repeti pensamentos de riqueza, ações de riqueza e decisões de riqueza, até o paradigma antigo sucumbir, e ainda faço isso hoje. Quer um exemplo prático?